Minhas profundas e calorosas saudações a você que tirou um tempo, né, tirou alguns minutos do seu precioso tempo para estar aqui comigo, vendo esse vídeo. Muito obrigado mesmo e eu espero que esse conteúdo seja interessante para você. Bom, eu gosto de vídeos mais direto ao ponto, né? Então vamos nesta linha de raciocínio. Esse é um vídeo que eu não vou tratar aqui de projetos CAD ou de manufatura, né, de programação dentro do NX. Na verdade, eu venho mostrar aqui para vocês uma automação, um recurso, né, que a gente tem dentro do NX, a programação. Eu estou utilizando a biblioteca .NET, programando com C Sharp, mas também tem a possibilidade de Java, de Python. Tá? Então, eu desenvolvi uma automação dentro de uma necessidade que eu vi dentro da empresa, onde, por exemplo, você tem aí centenas de arquivos, né, PRT. Esses arquivos pode ser arquivos somente de projeto, onde foi só trabalhado com o CAD. Também pode ter arquivos que recebeu o projeto de um cliente, mas fez a programação dentro do NX. E é aí que entra todo o detalhe. Se você vai olhar aí, de repente, o teu computador ou aquele computador que você destinou a ser um servidor de arquivos, você tem ali um HD e daqui a pouco precisa ampliar esse HD. 1 tera já não é suficiente, daqui a pouco já tem 2 teras e já está chegando ao final, vai ter que passar para 5 teras, ou então 2 HDs, 3 HDs, enfim. Isso é uma situação que ocorre principalmente se você tem uma demanda grande de programação. Então, todo mês você está recebendo novos arquivos, fazendo novas programações e, consequentemente, isso vai entulhando o seu HD. Tá? E não tem como escapar disso. Tá? E, obviamente, quando é só projeto CAD, o problema não é tão grave. Mas quando a gente começa a trabalhar com manufatura, onde existe muito cálculo matemático para gerar o caminho de ferramenta e tudo mais, aí o arquivo começa a ficar 4, 5, 6 vezes maior do que o tamanho de um arquivo CAD. Dependendo da circunstância, pode ser um arquivo CAD pequeno, né? O arquivo em si, né? O projeto 3D, ele é pequeno, pode ser um projeto de kbytes de tamanho, mas existem muitas programações para produzir aquela peça, acaba que o arquivo vira megas, 100, 150 megas, 60 megas. Aí você vai olhar assim, pô, mas um projeto CAD tão pequeno, né? Por que está tão grande? É justamente porque o banco de dados de informação para a manufatura, né, é muito grande, são muitas usinagens e, obviamente, gerou ali, fez com que gerasse um arquivo de um tamanho exorbitante. Tá? E é justamente nesse arquivo que a minha automação trabalha. Ela trabalha para fazer a limpeza desse toolpath e reduzir o tamanho dos arquivos. Tá? A gente chega aí a 60%, 65% da redução do tamanho do arquivo, certo? Então, imaginem a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui uma pasta onde eu separei alguns modelos. Obviamente, como é para mostrar, eu não separei uma quantidade grande de arquivos, são só alguns. Então, por exemplo, na pasta modelo 1 aqui, eu tenho 4 arquivos e o total, nesse momento, está dando 364 MB. No modelo 2, eu tenho aqui 5 arquivos, totalizando 489 MB. E o modelo 3 aqui é justamente para forçar um erro, tá? Porque ele vai gerar um relatório e dentro desse diretório aqui, que é o meu diretório raiz, que eu vou informar para a automação, você pode informar qualquer diretório, tá? Eu escolhi que eu vou informar o diretório projetos como sendo o diretório raiz e ele vai ler todos os arquivos aqui dentro. Eu poderia ter 1000 arquivos aqui, ele vai percorrer todos os diretórios, isso é recursivo, tá? Ele só para quando terminar de ler todos os arquivos e vai gerar ali para nós uma grade onde ele vai mostrar esses arquivos. E depois, um a um, ele abre, limpa o caminho, salva, fecha o arquivo, vai para o próximo e ele fica repetindo isso. Tá? Então, esse aqui é uma pasta a qual os arquivos não possuem o setup de programação, não tem lá o setup de manufatura. Então, percebam a diferença. São 2 arquivos de 1.78 MB, porque é só projeto, não tem o setup de manufatura, certo? Então, se nós olharmos aqui o total, nós vamos ficar aqui com 855 MB de tamanho,
né? Isso com poucos arquivos aqui. A gente tem 11 arquivos, 855 MB. Então, imagina só se você tem 100 arquivos, 200 arquivos, para quantos giga, para quantos tera isso já não está chegando, né? E a gente vai reduzir isso aqui em torno de 60%, 65%. Tem casos que chega até 70%, tá? Do tamanho do arquivo. Porque, assim, quanto maior o setup de manufatura, quanto mais programas eu tenho ali dentro, maior é o tamanho do arquivo. Então, consequentemente, maior é o percentual de limpeza desse arquivo, tá? Então, como eu expliquei anteriormente, às vezes o projeto CAD em si é um projeto bem leve, mas exige muitas programações, é um projeto que tem muito detalhezinho pequeno, ferramentas pequenas, faz com que eu tenha muitas usinagens e isso faz o arquivo crescer de forma astronômica, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática, vamos ver funcionando essa automação e espero que fique aí a ideia para vocês e é algo bem interessante, tá? Então vamos lá, eu estou aqui com o NX aberto, eu criei, é muito fácil de criar aqui uma aba dessas e também criei aqui um comando, né, um botãozinho para executar a minha automação dentro do NX mesmo, tá? Então eu vou clicar nela aqui, vai abrir essa telinha que é a automação. Então aqui nós vamos especificar onde que é o diretório raiz. Para ele, dentro desse diretório, ele vai percorrer todos os arquivos PRT e vai listar nessa grade aqui, tá? E depois ele vai abrir um a um, de acordo com como está na grade, e vai fazer a limpeza necessária, tá? Quantos arquivos eu já botei para rodar aqui? Eu não tenho muitos arquivos, né? Até porque os arquivos são das empresas, então eu não posso... aqui eu estou pegando emprestado alguns arquivos para fazer esse teste, mas eu trabalhei com, no máximo, 240 arquivos, tá? E funcionou assim, super tranquilo, tá? Deixa o computador rodando lá e ele vai processando. Existem algumas situações, eu não sei se vai acontecer aqui, porque eu peguei arquivos novos para fazer o vídeo, eu não sei se vai acontecer, mas, por exemplo, se eu estou trabalhando na versão NX12, tá? Mas eu tenho arquivos lá da NX7, 8, pode ocorrer de aqueles arquivos, quando abrir aqui, dá uma mensagem relacionada a materiais, porque esses materiais eles não vão tá em conformidade com a nova versão, vai estar em conflito. E aí eu preciso clicar no OK. Então essa é uma mensagem que, mesmo eu tentando tratar ela, eu não consegui, porque é uma mensagem interna do NX e só acontece caso eu tenha arquivos bem antigos, né? Mais antigos do que a versão que eu estou trabalhando. E aí isso pode acontecer, mas é, fica ali a mensagem do OK, a hora que você vê, dá um OK, ele continua o baile, ele continua processando. Se você estiver na frente do computador, é só dar um OK. É só isso. De resto, ele vai executando tudo de forma autônoma, tá ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui o diretório. Nesse caso vai ser aquele diretório projetos, né? Esse aqui. E ele vai ler agora, ó, vou processar os arquivos aqui, ele lê aqueles diretórios e traz todos os arquivos PRT aqui para dentro dessa estrutura, dessa grade. E agora ele vai ler um a um cada um desses arquivos e vai fazer a limpeza ali para a redução. Lembrando, né, nós tínhamos um total, vamos até abrir aqui de novo, 855 MB, né? Deixa eu abrir aqui, ó, propriedades, 855 MB, certo? Vamos ver qual vai ser o resultado aqui depois da limpeza, tá? Então vou clicar, depois que eu trouxe aqui para a grade, né, vou clicar aqui no Clean to Path e ele vai começar a fazer esse processo de limpeza, tá? Ele abre, como eu disse para vocês, ele abre o arquivo, verifica se tem lá a manufatura, né, o setup de manufatura, ele lê estratégia por estratégia, é uma a uma, ele percorre cada caminho de ferramenta lá, faz a limpeza, salva e fecha novamente o arquivo. E assim ele fica repetindo. Tá? Quando ele encontra, nesse caso, por enquanto, até o momento não teve nenhum problema, são arquivos mais recentes, então não teve a mensagem que eu falei do conflito de materiais. São materiais, tá? Não é conflito de usinagem, nada. São materiais. Às vezes trabalha lá num NX, por exemplo, NX9, aí lá adicionou material no modelo, né, às vezes para pegar propriedade de massa, fazer medição, né, de massa, enfim. Quando vem para uma versão mais nova, uma NX12, uma NX, agora 2506, se eu não me engano, né, vem para essas versões,
aquele material pode entrar em conflito com a versão 9. Então, a mensagem que ia dar é uma mensagem semelhante a essa, só que estaria dizendo ali que há um conflito nos materiais e tal, é só dar OK. Aqui é uma mensagem da própria automação, tá? O que ele está te dizendo é que ele processou 11 arquivos e ele encontrou 2 com erros. Não é erro, tá? Isso aqui é porque ele encontrou 2 arquivos que não têm a manufatura. Mas caso exista alguma situação, como eu disse para vocês, eu já testei isso aqui em diversas circunstâncias e nunca encontrei nenhum erro absurdo, tá? A única coisa é quando não tem manufatura, e aí ele vai gerar o relatório para nós, ou aquela mensagem do conflito de materiais, que nesse caso não apareceu aqui, tá? Mas chegou nesse ponto, é só dar um OK, ele já deu aqui para nós o resultado. Lá dentro do diretório ele já criou o log file, ele só cria o log file caso ele encontre algum arquivo com erro, tá? Se não tem erro, ele não vai criar arquivo de log, porque ele executou tudo da forma que deveria acontecer mesmo. Então eu vou dar um OK, ele vai finalizar, e eu só volto aqui para a tela, eu vou fechar o programa, prontinho. E agora, se nós olharmos aqui no diretório, percebam que tem um arquivo de log. Eu vou abrir aqui, pode ser num bloco de notas, eu uso aqui o VS Code, então vou abrir ele dentro do VS Code. E a estrutura do log file é essa, ó. Os arquivos que não foram alterados. Aí ele mostra qual que é o arquivo e por quê, qual foi o motivo. Ó. A parte corrente não tem um setup válido, não tem usinagem. Os dois arquivos são a mesma coisa. Tá? Então, qualquer erro que acontecer no arquivo, ele vai trazer para dentro desse log aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. E agora vamos ver qual foi o tamanho que ficou esses 3 diretórios, né? Ele saiu de 855 para, vamos aqui nas propriedades, 169 MB. Nossa, isso aqui deu uma redução absurda, né? Então, se a gente fizer aqui rapidamente, ó, 855 e 169 agora, né? 169. Se a gente pegar isso aqui e fazer uma regra de 3, né? Foi 80% de redução. Então, imagina só, com 11 arquivos, a gente alcançou aí uma redução de... Eu estou arredondando, né? Mas foi quase 81% de redução. Nós tínhamos aqui 855 e passamos para 169. Ficamos com 20% do tamanho que tinha antes. Então, é uma coisa absurda, né? Então, com 11 arquivos, agora imagina você que tem um HD aí com, sei lá, 300 arquivos, 600 arquivos, é uma empresa que vem há muitos anos já trabalhando com NX, com certeza já está cansada, inclusive, de comprar espaço aí, seja HD com 5 tera, 2 teras, enfim, deve ter 3, 4 HDs aí. E, na verdade, com uma automação dessas, pode resolver em poucos, vamos dizer assim, em poucas horas, dependendo da quantidade, né, em poucas horas. Porque, como eu disse para vocês, eu rodei isso no máximo em 240 arquivos. E rodou perfeito, tá? Não teve nenhum problema. Então, eu acredito que dá para deixar rodando tranquilamente aí, numa quantidade grande. Por que eu digo para vocês, eu acredito? Porque também depende, obviamente, da memória do computador de vocês. Eu tenho um laptop aqui com 32 GB de memória, uma memória RAM, né, um processador de alto desempenho. Então, é um computador preparado para rodar muito bem o NX. Tá? Então, daqui a pouco, a minha placa de vídeo é uma placa de vídeo homologada, né, da linha Quadro. Então, já é todo preparado para o NX. Daqui a pouco você vai rodar essa automação num computador que não tem todo esse desempenho, pode acontecer de dar um despejo de memória. Isso pode acontecer. Mas aí não é por conta da automação, né? Obviamente vai faltar memória no seu computador. Então, por essa circunstância, caso assim, você tenha lá 600 arquivos, faz, pega 3 partes de 200 arquivos e executa. Né? Faz com calma, né? Que você vai ter uma tranquilidade maior aí, tá bom? Então fica aqui essa ideia, eu queria mostrar para vocês essa automação, que é bem interessante. Se você tem conhecimento em programação, pode desenvolver aí para você essa automação. Caso tenha interesse também, meu e-mail está aqui no vídeo, pode entrar em contato e a gente pode conversar a respeito dessa automação aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.